Me confiará mais, se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Todos. A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Dessas santas palavras que nós ouvimos, perdoe os nossos pecados. Celebramos o Pentecostes, a grande solenidade da nossa igreja, terminando e coroando esse tempo da Páscoa, 50 dias depois, por isso Pentecostes, a igreja que nasce dessa experiência e cresce e continua a sua missão impulsionada pela força do Espírito. Hoje, somos levados a reconhecer que sem a experiência do Espírito, sem o encontro e a vivência íntima com o Espírito, nós não damos contas daquilo que Jesus pediu. Temos tantas coisas para dizer hoje, mas é importante ficarmos com aquilo que é fundamental. O que significa para nós, na igreja em Campo Verde, na nossa paróquia, celebrar o Pentecostes 2015? Que, aliás, Pentecostes precisa ser todo dia. Como Páscoa tem que ser todo dia, como Natal tem que ser todo dia. As grandes solenidades da nossa igreja só estão distribuídas no calendário litúrgico para a gente ter um momento de celebração. Mas não é o tempo terminal. Não é só para aquele dia. A Páscoa tem que ser todo dia. Porque todo dia é dia de passagem. É passagem da morte para a vida, da mentira para a verdade, da ignorância para o conhecimento e a sabedoria. É Páscoa todo dia. E aquele que é conduzido pelo Espírito, aquele e aquela, sempre viverá essa Páscoa permanente. Porque aquele que veio da parte do Pai, com a missão fundamental de nos reunir e nos congregar na força do Espírito. Não é à toa que Jesus é gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Tem que lembrar sempre disso. O Espírito que estava desde o início do mundo, que pairava sobre as águas, está lá no livro do Gênesis. O Espírito que fecunda e anima e aquece toda a terra, todo o planeta. Por isso que hoje, na oração inicial, você deve ter prestado atenção,
a gente reza exatamente isso. Derrama sobre toda a extensão do mundo os dons do Espírito. Porque sem eles, nós pifamos, viu? A gente vira congelador, não tem o calor, o fervor, não tem o ânimo, o ímpeto, a ousadia. Vira uma igreja de mortos, acanhada, medrosa. Uma igreja que não é impulsionada pelo vento impetuoso do Espírito. Tanto é o Espírito que esquadrinha todas as coisas, revela e manifesta as coisas escondidas. É o Espírito. É Ele que sonda e conhece o nosso coração, as nossas intenções. Por isso que a gente diz que diante de Deus a gente não tem como esconder nada. Porque é o Espírito Santo que nos acompanha e nos assiste. Ele sabe todas as coisas. Ixi, muito antes de nós chegarmos a conhecer, o Espírito já chegou lá. Ixi, bem antes. Por isso que Jesus deixou o Espírito dele, para que ele também fosse o nosso auxiliador em tudo aquilo que ele falou, em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele manifestou no meio de nós. Nessas últimas liturgias, nós ouvimos isso, né? Quando ele parte sem nos deixar órfãos. Prometeu o Espírito Santo. Aquele que nos acompanharia e nos auxiliaria. Aquele que é o advogado que falará por nós quando nós não tivermos mais palavras para falar. Precisariam de um bom tempo para a gente aprofundar a doutrina do Espírito, porque nós na Igreja Católica temos uma dificuldade também de lidar com o Espírito, porque nos falta conhecimento do Espírito. E mais do que conhecimento, falta-nos a experiência do Espírito. Ficamos numa situação de tibieza, como Paulo vai dizer, uma coisa acanhada. Vivemos um cristianismo parecendo que a gente ainda está naquela época, com medo, não é assim que fala o texto de hoje? Com medo dos judeus, eles estavam fechados. No início do Evangelho, eles estavam fechados. E aí Jesus entra, lembra? Nós ouvimos hoje. Quantas vezes nós também já ficamos fechados? Fechados à graça, fechados a assumir o lugar e a posição, o nosso fundamental, seguidores e seguidoras de Jesus. Porque no dia do nosso batismo, daqui a pouquinho as crianças serão batizadas, nós já recebemos esse Espírito. Nas águas que lavou os nossos pecados, nós já fomos ungidos pelo óleo do crisma, no dia do nosso crisma. Vai lembrando aí para você ver. O Espírito está em todo momento. Aqui, na hora da consagração, quem é que o padre invoca na hora que vai consagrar as espécies, o pão e o vinho? O Espírito Santo. Ele está presente em tudo e em todos. E muitas vezes é o nosso eterno desconhecido. Quem é esse? O Espírito nos dá a graça de ver além das coisas, além das aparências. Porque humanamente, nós só conseguimos, no máximo, tem alguns que não vê nem o nariz que está na sua ponta. Humanamente a gente só consegue ver as aparências, por fora, não é assim? E alguns nem isso não vê. Tropeça de vez em quando de alguma coisa, porque não enxerga. Nós somos míopes. Sem a força do Espírito, recordo mais uma vez, nós paralisamos. Entra o medo, entra a tibieza, a fraqueza, a frieza das coisas. Deixamos de ser fervorosos no encontro com o outro. Deixamos de ser fervorosos na vida da comunidade. A gente vai ficando quietinho, vai se juntando, e até paralisa o negócio. Só por Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito que fala. E fala no sentido de nos edificar. Mas tem muita gente surda. E por isso nós não gostamos da verdade.
Mas recordo que aquele que é da verdade, escuta o que é da verdade. Não escuta só o que quer, o que convém. Porque se o Espírito Santo é o que sonda e revela todas as coisas, nós temos que estar cada dia mais abertos e não fechados, como nós ouvimos no Evangelho. Fechados a gente não vai, não. E muitas vezes, por falta de conhecer, por falta de experimentar o Espírito, nós vivemos assim, esse cristianismo morno, né? Não fede nem cheira. Vem no dia do batismo, na igreja. Vivemos esse cristianismo pela metade, olha para ver. Padre, a gente já vem na missa e já basta. Acorda. Você não acha que é pouco demais, não? Já venho na missa todo domingo. Isso já tá bom. Será que Deus espera só isso de você? Presta atenção. Cadê o Espírito Santo que Deus colocou no seu peito? Não foi, como diz Paulo, um espírito de timidez, um espírito de acomodação. Não foi. Aqui não, Jacaré. Aqui não. Aqui não. Morada do Espírito, cada um de nós somos. Templos vivos, como diz o São Paulo. O grande apóstolo impulsionado pelo Espírito. Paulo era um homem inflamado do Espírito. Impetuoso como o vento. Porque o Espírito ninguém carimba e ninguém prende, ninguém segura o Espírito. E aquele que é do Espírito também ninguém segura, nem controla. Aquele que é guiado e inflamado pelo Espírito, não tem ninguém, porque o Espírito Santo é o Espírito da liberdade. Ninguém na Igreja Católica, nem nenhuma igreja, poderá prender o Espírito e dizer, agora você é meu. O Espírito sopra onde quer, como quer, a hora que quer. Por isso aquele que está na graça do Espírito é sempre uma pessoa livre. Livre. Não libertino. Não é libertinagem. É liberdade interior. Nada prende, nada segura, nada impede. É pelo Espírito Santo que eu posso dizer a vocês, eu não posso falar por mim mesmo. É pelo Espírito Santo que a catequese continua a sua missão de ensinar as verdades e os valores do Evangelho. É pelo Espírito Santo que o nosso Papa Francisco tem dado, um grande impulso na vida da Igreja Católica. Reconhecido hoje a maior autoridade do mundo, o nosso Papa. É um homem conduzido pelo Espírito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ou você tem? Não tem. Cada um com seus carismas. Por isso o Espírito Santo é o grande doador dos dons. Mas graças a Deus que o Espírito não dá todos os dons para uma pessoa só. Porque daí ela seria arrogante, Eu tenho tudo. Não. Percebe? Cada um de nós temos dons e carismas diferentes. Para que coloquemos em comum. E aí então, na comunidade do Senhor, sejamos essa força poderosa. A unidade, a comunhão, a fraternidade, é tudo fruto do Espírito. Sem o Espírito a gente se divide, arranca os cabelos do outro, rasga o pano. É fácil de entender, muito fácil de perceber uma pessoa que é conduzida pelo Espírito. Muito. E também aquela que é conduzida pelo Espírito do mundo. É fácil, que vive procurando encrenca, confusão, divisão, contenda. Esse não pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nunca. E vocês conhecem gente que está aqui em Campo Verde, que é uma bênção essa cidade, a cidade mais santa que já teve, que aqui, todo mundo é santo. Ninguém fala mal da vida dos outros, ninguém divide, ninguém cria contenda e confusão. Você entendeu, né? Não fica escondendo não, porque o Espírito quer te acolher hoje. Viu? Ou nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que recebemos no batismo, no crisma, na Eucaristia,
em todos os momentos, no sacramento do matrimônio, ou somos guiados pelo espírito do mundo, ou o espírito humano, só tem 3 espíritos. Nós decidimos isso. Temos a liberdade de decidir. Quem é que vai reinar em nós? Na nossa casa, na nossa família, na nossa missão? Quem é? Eu só sei uma coisa. Que se nós, Igreja Católica, se nós, seguidores, missionários, discípulos de Jesus, não formos dóceis, abertos ao Espírito Santo, dom de Deus, não vamos muito longe. Rapidamente a gente pifa. Você já viu gente que começou uma coisa e parou? Já viu gente que teve propósitos e depois não deu conta de chegar até o final? Já, inclusive você. Já fez algumas coisas e não conseguiu terminar. Fala aí, senão. Porque faltou o impulso, a força, o vigor do Espírito Santo, dom de Deus. Porque o Espírito é o dínamo. O que é o dínamo? Eu não sou mecânico não, mas você vai entender. O dínamo é o que faz o motor funcionar. Em todos os carros, na moto, em tudo quanto é veículo. O dínamo é o que faz o motor funcionar. Estou errado? Está certo? É isso. Portanto, amados, o Espírito Santo é o dínamo. É o nosso motor. Que com 100 anos, 90 anos, continuamos jovens. Jovens. O Espírito não nos deixa envelhecer, ficar resistentes, carrancudo, preso, um monte de coisa, um monte de lei, um monte de não sei o que, regrinha, e aí vai ficando a gente endurecido. Você conhece alguém que é bem assim, né? Rígido, resistente. O Espírito Santo, não. Sopra todos os dias. Vento impetuoso vem, sopra aqui, com línguas de fogo vem, derrama sobre mim. Esse Espírito Santo, que é o maior dom do ressuscitado, deve ser algo que queiramos, desejamos e precisamos pedir todos os dias. Todos os dias. Abaixa a sua cabeça um pouquinho. Mesmo que as minhas palavras ou aquilo que agora há pouco nós meditamos não te ajudou a convencer que sem o Espírito Santo você não vai muito longe. Mesmo assim, nessa hora, clama, porque o Pentecostes precisa ser todo dia, como eu disse, não é só hoje. A Igreja Católica precisa ser todo dia rebatizada no Espírito Santo. O Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os seminaristas, todos nós precisamos ser renovados na graça do Espírito todos os dias. Senão essa igreja não vai conseguir levar até o fim. Já são 2000 anos de história e eu não tenho dúvida nenhuma que foi pela força do Espírito e pelo impulso da graça do Espírito que a Igreja Católica atravessou esses séculos e séculos e chegou até nós e vai além de nós. Os poderes do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela, sobre ela, foi derramado o Espírito Santo. A grande efusão, o grande derramamento do Espírito, que hoje conduz e anima toda a vida da nossa igreja. Deseja nessa manhã, meu amado, abaixa a sua cabeça um pouquinho e peça. Como todas as manhãs precisaríamos rezar assim: ó Espírito Santo, dom de Deus, venha sobre mim nessa hora, nessa manhã. Vem, Espírito, enche o meu coração, a minha vida, as nossas circunstâncias. Cristifica a nossa pobre existência mortal, porque Tu és o consolo que acalma, és o hóspede da alma,
És alívio dulcíssimo, és descanso no labor, refrigério no calor, és consolo na aflição. Ó Santo Espírito de Deus, lava nossa sujeira, refrigera nossa secura, cura nosso coração doente, machucado, magoado, ressentido, dobra nossa dureza, ilumina nossas trevas, dá-nos o gosto pelas coisas de Deus, pelas coisas da Tua igreja, Jesus. Ó Espírito, ajuda-nos a criar aborrecimento pelo pecado, aquece a nossa frieza, a nossa tibieza. Tu, Espírito de Deus, seja o nosso alento, a força e vida divina em nós. Seja doce penhor no mundo e do mundo que há de vir e que durará na eterna alegria do Pai, do Filho em nós. Ó doce Espírito, venha sobre nós. Amém.